Olá! Voltamos para falar sobre mudanças de variáveis e integrais duplas. Vamos falar agora sobre a mudança de variáveis que fizemos lá com coordenadas polares e depois vamos mostrar um exemplo de transformação de uma região S para uma região R e, na sequência, um exemplo com essa transformação. Quando utilizamos mudança de variáveis de coordenadas polares e integrais duplas, já era uma forma aí de resolução de integrais duplas por mudanças de variáveis. As novas variáveis r e θ são relacionadas às variáveis em coordenadas retangulares x e y, como x trocamos por um r cosseno θ e o y por um r seno θ. Então, estas foram as mudanças de variáveis que nós fizemos lá na integração utilizando coordenadas polares. A mudança de coordenadas polares, então, é feita da seguinte forma. Aqui nós temos, então, uma integral dupla em coordenadas cartesianas, f de x, y, dA, num domínio B. Então, isso vai ser igual a uma integral dupla num domínio S, em coordenadas polares. Trocamos o x por r cosseno θ e o y por um r seno θ. E o dA, então, vai ser trocado por um r dr dθ. Onde S é a região do plano rθ, no plano em coordenadas polares, que corresponde à região B no plano cartesiano xy. De modo geral, podemos considerar uma mudança de variáveis em R2 dada pela transformação T do plano UV no plano XY. Então, a transformação T de UV vai ser igual a um XY, onde x e y estão relacionadas com U e V pelas equações. Eu vou ter um x igual a um x de UV, uma expressão de U e V, e um y dado por um y de U e V. Note que T é uma função cujo domínio e imagem são ambos subconjuntos do R2. Então, nós vamos transformar uma região do R2 em outra região do R2. Se T de U1, V1 vai ser igual a um x1, y1, então o ponto x1, y1 é denominado imagem do ponto U1, V1. Vamos supor que T seja de classe C1, ou seja, que x e y admitem derivadas parciais de primeira ordem contínuas e T seja injetora, o que significa que não existem dois pontos com a mesma imagem. Então, a figura ilustra o efeito de uma transformação T em uma região S do plano U, V, em uma região R do plano XY, denotado imagem de S. Então, aqui nós temos o sistema cartesiano UV. Eu tenho um subconjunto S do R2. Então, a transformação vai pegar um ponto U1, V1 e transformar num ponto X1, Y1, aqui da região R, no plano XY. Então, a transformação T vai pegar esse subconjunto do R2 no sistema cartesiano UV e transformar nesse subconjunto R do R2 do sistema cartesiano XY. Vai pegar cada um dos pontinhos aqui do S e transformar nesse pontinho aqui do R. Vamos ver agora então um exemplo. Considere a transformação T definida por T de UV igual a um xy, que vai ser igual a U ao quadrado menos V ao quadrado, e 2UV para Y. Determine a imagem do quadrado S dado pelos pontos U e V, tal que o U vai ser um intervalo variando de 0 até 1 fechado, e o V vai ser um intervalo variando de 0 até 1 fechado também. Note que a transformação T leva a fronteira de S na fronteira de sua imagem. Assim, inicialmente, consideraremos as fronteiras. Então, S1 é esse segmento em azul, de 0 até 1 aqui no eixo U. O S2, quando U igual a 1, então aqui nós temos U igual a 1, esse segmento em amarelo, vamos chamar de S2, e o V vai variar de 0 até 1. O S3 é esse segmento aqui em vermelho, onde o V igual a 1 e o U
U vai variar de 0 até 1, e o S4, sendo esse segmento aqui em verde, onde o U vale 0 e o V está variando de 0 até 1. Vamos então agora analisar cada um desses segmentos e calcular as imagens relativas a cada um desses segmentos. Considerando a lei da transformação, temos para a região S1. No segmento S1, temos que V igual a 0 e o U está variando de 0 até 1. Então, na expressão que define a transformação, vamos colocar esse V igual a 0. Então, aqui colocando V igual a 0, então esta coordenada vai dar 0. V igual a 0 aqui também, portanto, eu vou ficar com x igual a U ao quadrado e o y igual a 0. Então, o x vai ser igual a U ao quadrado e o y igual a 0. Então, temos que quando U igual a 0, x igual a 0. Quando U igual a 1, x igual a 1. Então, se o U vai variar de 0 até 1, o x também vai variar de 0 até 1. Assim, a imagem de S1 pela transformação T é o segmento de reta com extremos nos pontos 0, 0 a 1, 0 no plano XY. Olhando agora para os gráficos, então aqui esse segmento de reta aqui S1 em azul vai ter imagem esse segmento de reta de 0, 0 a 1, 0. Vamos para o segmento S2. Então agora o U vale 1 e o V está variando de 0 até 1. Então se colocarmos aqui no U igual a 1, vai ficar 1 menos V ao quadrado. E aqui no lugar do U igual a 1 vai ficar 2V. Passando para cá, então, olha, nós temos x igual a 1 menos V ao quadrado e o y igual a 2V. Isolando V na segunda equação, passando 2 para cá, dividindo o y, substituindo aqui, eu fico com y ao quadrado sobre 4. Então, o x vai ser igual a 1 menos y ao quadrado sobre 4. Como nós temos aqui a variação do V, vai variar de 0 até 1, então aqui quando o V é 0, o x é igual a 1. E quando o V é igual a 1, o x vai ser 0. Então, quando o V vai variar de 0 até 1, o x vai variar de 1 até 0. Ou seja, na ordem, então, o x vai variar de 0 até 1. Então, a imagem de S2 pela transformação T vai ter como x, y os pontos que verificam esta equação. Vai ser uma relação do segundo grau em y, então seria uma parábola que desenvolve em relação ao eixo x. Então, no gráfico nós observamos aqui o S2 em amarelo. A imagem desse segmento aqui em amarelo S2 vai me dar esse segmento da parábola, um ramo da parábola, que vai de 1, 0 até 0,2, dado por esta relação x igual a 1 menos y ao quadrado sobre 4. Já no segmento S3, agora nós temos que V igual a 1 e o U vai variar de 0 até 1. Então, na minha relação da transformação T, vamos colocar lá V igual a 1. Então, aqui se nós colocarmos V igual a 1, nós vamos ter U ao quadrado menos 1. E aqui o y vai ser igual a 2u. Então, vindo para a região S3, temos que o x então vai ser igual a u ao quadrado menos 1. E o y então vai ser igual a 2u. Sendo que o u está variando de 0 até 1. Então, se o u vale 0, o x vale menos 1. E se o u vale 1, o x vai ser 1 menos 1, vai ser 0. Então, se o u está variando de 0 até 1, o x vai variar de menos 1 até 0. E se isolarmos o u aqui na segunda equação, passando 2 dividindo, aqui então vou ficar com y ao quadrado sobre 4. E aí resulta que x vai ser igual a y ao quadrado sobre 4 menos 1. Então a imagem de S3 é dada por todos os pontos que verificam esta equação, onde o x vai variar de menos 1 até 0. E observamos que esta expressão é uma expressão do segundo grau, então a relação é uma relação da parábola que se desenvolve em relação ao eixo x. Então, por esta imagem, nós temos aqui então o segmento S3 em vermelho
que vai ter como imagem pela transformação a esse pedaço, a esse ramo da parábola, que vai de -1, 0 até 0, 2. Já agora o segmento S4, então nós temos que o U igual a 0 e o V está variando de 0 até 1. Então, colocando agora aqui no lugar do U igual a 0, nós vamos ter menos V ao quadrado, e aqui vai ser 2 vezes 0 vezes V, vai ser 0. Então, o x vai ser igual a menos V ao quadrado e o y igual a 0. Então, considerando a lei da transformação, temos para a região S4 x igual a menos V ao quadrado e o y igual a 0. Com isso, se o v está variando de 0 até 1, então o x vai variar de -1 até 0. Assim, a imagem de S4 pela transformação t é um segmento de reta com extremos nos pontos -1, 0 a 0, 0 no plano xy. Olhamos aqui então a imagem de S4, esse segmento de reta em verde, e a imagem aqui no plano xy é esse segmento que vai de -1, 0 à origem 0, 0. Então a imagem da região S é a região R, cujo esboço é apresentado na figura a seguir. Aqui nós temos então a transformação desta região S pela transformação T, transforma nesta região R, no plano XY. Observamos que nós transformamos uma região S de área 1, base 1, altura 1, numa região na qual aqui a base é 2, a altura 2, é uma área que no mínimo é maior do que 1, ou seja, transformamos uma região de tamanho 1 numa região de área maior do que 1. Então fica a pergunta, como compensar esta variação da área da região do meu domínio que eu estou integrando? Esta variação de área não vai influenciar no resultado da minha integral? E como fazer um ajuste de forma que a gente não mude o resultado, que o resultado fique o mesmo da integral inicial? Então fica essas perguntas e nos próximos vídeos mostraremos a influência que vai ter essa mudança de variáveis nas integrações. No próximo vídeo, então, vamos falar sobre integrais duplas e a aplicação do jacobiano nas integrais duplas.